Bem-vindo ao Capital Humano. A inovação é hoje um fator essencial de competitividade para as empresas, mas a inovação não surge por acaso, é preciso uma gestão orientada para a promoção da criatividade nas organizações que resulta em novos processos, produtos e serviços. A Cotec Portugal acaba de lançar um programa executivo de gestão da inovação e outro em parceria com a Associação Portuguesa de Certificação para a formação de gestores de investigação, desenvolvimento e inovação. Como conceber uma estratégia de inovação, o que fazer para promover as ideias novas dentro das empresas. São áreas abrangidas por este programa de formação, coordenado pelo professor João Caraça, diretor do Serviço de Ciência do Instituto Gulbenkian de Ciência e professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bem-vindo ao Capital Humano. E começo por perguntar-lhe como é que está Portugal em matéria de inovação. Temos evoluído nos últimos anos? Temos. Mas uma pergunta tão geral implica que especifiquemos. Em geral temos melhorado, mas temos que ver onde e porquê e quais são as perspectivas. Nós temos um conjunto de instituições e de empresas altamente inovadoras. Depois temos um lastro, temos o resto. A nossa dificuldade é conseguir que esse resto se modernize, se torne também inovador, mas esse é que é o nosso problema, é um peso. Porque é difícil passar deste núcleo que funciona com níveis de competitividade em qualquer lugar do mundo, tem impacto global, temos mesmo líderes tecnológicos mundiais, conseguir que a nossa economia se transforme toda numa economia desse tipo. Em termos de rankings e de comparação com outros países, nós somos os melhores entre os países do Sul. É assim? Pois, mas os rankings nunca dão mais do que a gente lá põe. E os indicadores são ainda muito imperfeitos. Não há dúvida nenhuma que quando nós subimos nos rankings ficamos contentes, não é? Quando descemos não gostamos daquilo que se passa. Mas o que é um facto é que pelas medidas que são aferidas, normalmente nestas situações, nós temos vindo a ter um desempenho positivo. E isso só nos pode encher de satisfação, porque quer dizer que essa parte da nossa economia que funciona segundo as regras internacionalmente aceites como boa prática, essa parte essa fração da nossa economia funciona bem. E o plano tecnológico lançado pelo governo de José Sócrates ajudou a esse avanço dos últimos anos? Essa é uma pergunta difícil, porque o plano devia ter ajudado, porque qualquer plano é importantíssimo, não só para nós, como para os outros, para perceberem o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós queremos e poderem juntar-se a nós, mas o desaparecimento do plano, a sua ocultação, por assim dizer, faz com que de repente ninguém saiba o que é que está a passar. E, portanto, pessoas que, inclusivamente nossos parceiros internacionais, que queiram perceber em que áreas é que podem estar a apostar ou vir a apostar, ficam um pouco, digamos, postos fora. Quer dizer que neste momento esse plano não está em vigor, as medidas que estavam previstas não estão a ser implementadas? O plano continua, mas um plano precisa de visibilidade política. Essa é que é a primeira questão. Um plano é um documento de intenções e, portanto, tem que estar continuamente na frente de batalha. É como uma bandeira no exército. Se não há bandeira, o exército pode funcionar muito bem, mas se não há esse símbolo, as pessoas desorganizam-se face ao inimigo, que neste caso é a concorrência. O nosso plano tecnológico nunca podia ter sido esquecido, ou pelo menos colocado numa situação de normalidade, porque nós não estamos numa situação de normalidade. A vida em competição é sempre estar a conquistar aos outros uma posição. É assim que defendemos a nossa posição, é como no xadrez. Qual é a importância da inovação para as empresas? Bom, é a inovação que faz com que as empresas sejam competitivas. Quer dizer, o manter a sua quota de mercado ou aumentá-la só se consegue à custa de um esforço inovador. E porquê? Porque há concorrência. Não é preciso explicar mais nada, nem arranjar ou fazer grandes lucubrações. Há concorrência, o mercado é altamente competitivo e nós, se estamos no mercado, temos que jogar com essas regras, temos que inovar para manter a nossa capacidade de continuar a criar riqueza ou aumentá-la, o que é naturalmente desejável e positivo. E Portugal tem evoluído nesse campo? As nossas empresas estão muito mais consciencializadas para isso ou não? Algumas estão, e esse número, inclusivamente, nós pensamos que tem havido a aumentar. Nós vemos indicadores de novas empresas, não é? Mas não é a massa da economia.
não é? Nós não podemos esquecer que em Portugal há velocidades diferentes. Esse é que é a grande questão política e é por isso que um plano é tão importante. Mas quais são os grandes desafios para as empresas nesta área da inovação? Bom, os grandes desafios para as empresas é terem elas próprias uma atitude virada para a inovação. Não se inova quando se quer. Inova-se porque é absolutamente necessário. E por isso é preciso perceber quando é que esse momento chega. Ora, esse momento chega na altura em que a concorrência, digamos, nos coloca numa posição difícil, mas tem que ser preparado com muita antecedência. Portanto, a noção de inovação implica uma estratégia virada no tempo, uma gestão destes tempos, destes espaços, destes recursos, alianças tecnológicas, estratégicas, às vezes com concorrentes. Portanto, implica todo um processo de planeamento e de estratégia que tem que ser feito ao mais alto nível para conseguir continuar com a empresa a ter sustentabilidade. Portanto, implica uma visão de liderança e de gestão que só pessoas com capacidade de liderança, claro, empresários e empreendedores conseguem ter, mas também com conhecimento de como é que estas regras se aplicam hoje em dia. Não é postar tudo na investigação científica, nós temos que ter temos outras fontes de conhecimento que são fundamentais para a inovação, como a questão da organização, do marketing, do design, do software, e é preciso, portanto, saber fazer isso tudo, saber valorizar as novas ideias, distinguir aquilo que é preciso mudar daquilo que é preciso manter. E isso realmente implica uma capacidade de liderança que não é nada de extraordinário. Tem que ser feito no contexto em que vivemos hoje. Não se faz isto com ideias feitas há 10 anos ou há 20 anos atrás. Professor, a Cotec acabou de lançar a 6ª edição do Programa Executivo de Gestão de Inovação e também em conjunto com a APSER, um programa de formação de gestores de inovação, desenvolvimento e investigação. Estes programas surgem devido a uma lacuna que existe no nosso mercado nessa área. Os nossos gestores não estão virados ou não estão consciencializados para a inovação, para a necessidade da inovação? A questão da inovação é, como nós costumamos pôr, a da criação de um clima favorável à inovação. Ora, um clima é o todo, não é? E, portanto, há núcleos que são inovadores e que não precisam de mais esforço, nem eles próprios se desenvolvem porque são altamente competitivos. Mas depois há o resto que precisa de ser transformado neste sentido. E mesmo dentro das organizações há setores que são mais virados para uma visão inovadora ou não. Portanto, temos este curso para executivos, não é? Que a Cotec lançou, já vai na sua 6ª edição. Que é um curso, qual é o objetivo? Esse é um curso para gestores de topo. É um curso compacto, não é? São 3 dias e meio, 4 dias, para um gestor de topo ter uma ideia de como é que as questões se põem no domínio da inovação e poder, digamos, dispor as suas tropas e circular a informação, tomar decisões no sentido de reforçar setores e criar inclusive um plano interno para a inovação. Portanto, esse é para gestores de topo. Este outro, que foi lançado agora, este outro programa conjuntamente com a APSER, é para gestores, propriamente ditos. Tem duas versões, uma versão que é a do gestor de I&D e de inovação, portanto, de investigação, desenvolvimento e inovação, que no fim tem um certificado profissional de gestor de IDI, portanto, a pessoa que pode tomar decisões com as equipas propriamente, ou de auditor de IDI, ou seja, a pessoa que pode ir a uma empresa fazer um levantamento das condições e das questões e propor recomendações. Para uma certificação. Para uma certificação. Portanto, são 2 objetivos diferentes. Exatamente. E que áreas é que são abordadas nessa formação? Bom, o que se procura é capacitar os formandos, não é? Portanto, dar competências de gestão de IDI, ou seja, que competências são essas? Técnicas, competências de gestão específicas e competências comportamentais. Competências técnicas, saber o que é inovação, basicamente, perceber como é que funciona o sistema de inovação e perceber o que é que são redes e como é que essas redes, como é que nós temos que funcionar nestas redes
mais abertas ou mais fechadas. Um dos módulos é sobre o Innovation Scoring. O que é isso de que se fala tanto? Innovation Scoring é uma maneira de nós medirmos o nosso perfil inovador. Quanto é que nós somos inovadores? Pronto, muito então, são ferramentas para fazer um diagnóstico em termos de inovação. Por exemplo, qual é a nossa altura como inovador? Para medir a nossa altura. E que faz uma medida em quatro características, condições, recursos, processos e resultados. O que resulta dos vários exercícios de Innovation Scoring que têm sido realizados é que nós, portugueses, somos melhor nas condições e nos recursos, nos processos somos um bocadinho menos bem e nos resultados temos um bocadinho menos impacto. Somos fracos. E porquê? Porquê é que apresentamos poucos resultados? Porque não somos um mercado desenvolvido. Porque a questão, exatamente, os resultados é no mercado, o impacto. E se nós fôssemos um mercado mais desenvolvido, como de outros países avançados, naturalmente que as nossas empresas, no seu conjunto, porque eu estou a falar do conjunto, não estou a falar daquelas poucas que funcionam bem, teríamos que ter naturalmente, e teríamos, por própria natureza dos instrumentos de medida, melhores resultados. Portanto, o scoring é um instrumento para a empresa poder medir qual é que é o seu perfil de inovação. E é um exercício que deve ser feito no tempo, para medir, inclusivamente, como é que, ao longo do tempo, se vai transformando esse perfil. Outro dos módulos é sobre como fomentar a criatividade na empresa. Como é que se faz isso? Como é que se fomenta o surgimento de novas ideias? Como é que se fomenta a criatividade? Essa é uma belíssima questão. Só se fomenta num ambiente ele próprio criativo. Portanto, a empresa tem ela própria que ir buscar. E o que é a criatividade? É a associação de ideias. As ideias novas surgem por associação, por conversa como esta que nós estamos aqui a ter. Como é que isso se faz? Juntando no mesmo sítio pessoas que têm culturas, ideias, processos diferentes. Há pessoas muito mais imaginativas do que outras, mas isso não quer necessariamente dizer que essas ideias vão resultar em boas em inovações que tenham sucesso. Às vezes não. Portanto, daí a importância da liderança e de um gestor que lidera os processos. Que lidera os processos, exatamente. Para, digamos, amamentar ou para alimentar, amamentar primeiro e depois os ingleses usam a palavra nurturing, que é exatamente isso, não é? Portanto, e depois alimentar esse processo de inovação. Mas, portanto, essa criatividade dentro da empresa, é claro que nós não podemos estar sistematicamente a fazer assembleias nem ir buscar pessoas indiscriminadamente. Não, mas temos que saber que grupos de pessoas é que interessam em determinados momentos, trazer para a conversa, para a cooperação com a empresa, dentro ou de uma maneira estruturada, em rede, para realmente alimentar esse fluxo de ideias internas, compará-las com as externas e daí resultar numa nova. Professor, Portugal tem formado muitos jovens investigadores, que muitos estão também no desemprego. As empresas deviam aproveitar esse capital humano altamente qualificado que nós temos? Deviam, se tivessem exatamente condições para o fazer. Ora, um jovem desses, não é? É um jovem que tem a sua prática é criar novas ideias, sobretudo se tiver tido um bom desempenho de investigação. Ora, ele só pode ser atraído por uma empresa que queira esse tipo de pessoas. Uma empresa que queira que as pessoas se conformem com uma prática, com um job description, que faz isto 2 vezes, vira à esquerda, depois carimba o papel e tal, não precisa, nem quer. Porque essas pessoas vão para lá perturbar o sistema porque dizem, mas porquê? Porque percebem imediatamente o que é que está mal e contestam a ordem existente. Professor, portanto, como é que vê o futuro? Vamos continuar a melhorar nesta área? Eu penso que sim, porque tenho confiança nos outros. Nós, como espécie biológica, vivemos assim porque temos cooperado uns com os outros. E eu confio, acho que não há nenhum mal, não há nenhum gene negativo português. Nós somos tão inteligentes e tão capazes como os outros. Aliás, nós vemos que quando estamos noutros contextos, lá fora, os portugueses funcionam tão bem ou melhor que os outros. Não é? São excelentes, não há nada a dizer. Estão em lugares excelentes também por toda a parte do mundo. Portanto, o nosso problema aqui é um problema de organização, um problema atávico, ideias que vêm atrás de conformar, etc. É assim que se faz. Não é assim que se faz.
mas é preciso perceber que regras é que nós temos para... Não é assim que se faz. Também não interessa fazer de qualquer maneira. Há um certo número de procedimentos, muitos dos quais têm que ser apurados pela prática. E isso é que é a arte do bom gestor. É conseguir fazer com que isso resulte em produtos, bens, serviços que sejam viáveis. Professor, muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Chegou ao fim esta entrevista. Nós voltamos para a semana com outro tema e outro convidado. Até lá.